aqui. Então, sejam todos bem-vindos. Mais uma vez, é com alegria que nós nos encontramos mais uma vez aqui nessa casa, né? Então, companheiros, nós vamos relembrar aqui os nossos recadinhos. Nós temos uns convites para fazer a vocês. Então, só relembrando das nossas palestras. Todos os dias nós temos as palestras, de segunda a domingo. E lembrando que quem quiser passar pelo plantão, é só chegar meia hora antes do início da palestra, né? Os dias e os horários nós temos lá no nosso mural de entrada. E no nosso site também tem todos os nossos horários. Lembrar na área social, a gente continua com atendimento a 75 famílias, oferecendo a cesta básica, o lanche, sempre aos segundos sábados do mês. Continuamos com a distribuição dos lanches, próximo ao metrô, todos os sábados, às 17 horas. Todos estão convidados a participar. Quem quiser conhecer o trabalho, é só vir aqui nos horários da entrega da cesta. Aos sábados, então, às 9 e 10 da manhã. E aos sábados, às 17 horas. E às sextas-feiras, a gente continua com o trabalho de palestras, passes e o grupo de apoio a dependentes químicos e familiares. Então, se alguém quiser participar ou conhecer alguém que esteja necessitando do apoio, é só encaminhar para cá. Sextas-feiras, às 20 horas, o início. A gente, novamente, agradece a colaboração de todos com os alimentos para formarmos as nossas cestas básicas. E a gente continua pedindo ajuda. A gente agora, além das cestas, a gente tem ajudado uma casa de apoio a dependente químico também em Franco da Rocha. A gente está procurando ajudar com alimentos. Então, uma parte dos alimentos que a gente recebe, a gente está destinando, a casa também está precisando. Então, nós contamos com a colaboração de vocês. Nós estamos precisando de todos os itens, né, não perecíveis, mas especialmente o arroz, óleo, feijão e o café. Tá bom, gente? Então, a gente tem um convite agora. Neste próximo sábado, dia 23 de maio, vai haver o lançamento do livro que a nossa editora, agora, GEV, né, da Casa do Caminho, está lançando. O livro se chama Mirabelle, Mensagem do Além. Então, é o primeiro volume que está sendo lançado. Então, no sábado, às 16 horas, vai haver uma pequena palestra sobre o livro. O nosso companheiro Márcio Bellini, que executou a obra, no sentido de organizar, né, a produção, ele vai fazer uma apresentação do livro. E depois a gente vai ter um chá, um bolinho, para nós nos confraternizarmos. Então, todos estão convidados a participar e conhecer o lançamento aí do livro da casa, nosso primeiro livro. E adquirir, né? Tá bom, gente? E o outro convite é para a nossa viagem a Araxá, Sacramento. Vai ser no dia 10 de outubro. Já tem bastante gente aí comprando, né, reservando, já fazendo as suas compras, a compra das passagens, fazendo as reservas. Então, gente, vamos lá, hein? Quem não foi, aproveita a oportunidade de conhecer, a viagem é maravilhosa. E quem já foi, sabe o quanto é bom, então com certeza vai querer voltar, né? Mas convidamos a todos, tá bom, gente? E aí é só nos procurar. Eu, a Sandra, o Aquil, quem tiver interesse, só nos procurar. A gente está parcelando em 6 vezes, que é para facilitar, ficar mais leve o pagamento, para ninguém deixar de ir por esse motivo. Tá bom, gente? Então, tá legal. A gente vai agora nos preparar para darmos início ao nosso encontro. Então, nós vamos procurando nos acalmar, serenando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, entrando em sintonia com essa paz, com todo esse carinho que nós
podemos sentir ao adentrar a esta casa, sendo recebidos de braços abertos pelos nossos companheiros do plano maior, que também com alegria nos recebem. E nós vamos mentalizando o nosso querido mestre, sentindo o seu abraço, o seu carinho, o calor e o aconchego do seu abraço. Cada um de nós que veio aqui buscar o conhecimento, o conforto, o fortalecimento e essa confraternização com todos os companheiros. Nós vamos pedindo ao Mestre que possamos ter sabedoria, luz, para compreendermos os teus ensinamentos e termos muita força e coragem para vivenciá-los, porque nós sabemos que o nosso caminho, a nossa caminhada é para a evolução, para nos tornarmos pessoas melhores, espíritos, sempre numa caminhada crescente, rumo ao Pai. Então, é assim que nós vamos agora nos preparando para receber o teu amor, Pai, através dos teus ensinamentos e das tuas palavras. Que assim seja. Então, a nossa convidada da noite, a nossa querida Simone, que ela seja bem-vinda. E o tema da noite, Simone, é caridade para consigo, né? Tá bom, tema muito interessante. Que você seja feliz, tá bom? Obrigada. Gente, esqueço disso aqui. Boa noite, mais uma vez bem-vindos à casa. A espiritualidade a gente em Minas fala que tem pessoas que são aqueles come quieto, né? Que vai devagarzinho, assim, insidiando, quando você vê, te cata. A espiritualidade trabalha em silêncio e trabalha bonito, trabalha devagarzinho para deixar a gente nas condições necessárias daquilo que a gente precisa. E quando a gente acha que está sozinho, é a espiritualidade que está te dando todo o calço para a gente continuar na jornada. Por que eu estou falando tudo isso que aparentemente não tem nada a ver com o nosso tema, mas tem? Hoje não era eu quem viria aqui. E eu tive esse grato encargo de vir falar com vocês. E eu falo grato porque falar sobre caridade é a base da nossa doutrina, né? Cristã, a base da doutrina espírita. Mas é generoso porque hoje eu tive todos os problemas de computador havidos e por haver e não conseguia imprimir o texto, que era para hoje. Isso eram 4h da tarde. Pensei comigo, eu vou ligar para a Sandra e vou dizer, vamos propor um tema, não estou conseguindo imprimir. E mandei para ela, eu queria falar sobre a caridade. Ela falou, bingo, o tema é sobre a caridade. Então, como não tem nada ao acaso, nós vamos falar sobre isso. O texto de hoje traz o título Caridade para Consigo e vem tratar de um tema que a gente às vezes esquece no dia a dia quando nós nos propomos a sermos caridosos. E o texto começa alertando que a proposta da caridade ela é uma proposta que está na base de toda a doutrina cristã. Todos os seguidores do Cristo trabalham em favor dessa multiplicação da caridade, priorizam a caridade dentro da nossa construção de um mundo melhor, de um ser humano melhor. Então, a doutrina traz para nós, a doutrina cristã, a importância da caridade. Paulo de Tarso falava isso, Pedro fala isso, Jesus, antes de todo mundo, falava isso. Então, é muito importante nós entendermos que não nos movimentamos de maneira nenhuma, em canto nenhum,
dentro da doutrina cristã, e eu não estou nem falando da doutrina espírita, sem nos mexermos através da caridade. Então, casa no nosso lar, com varanda, depois desse copo. Custa pouco conseguir uma casa com varanda lá. Então, gente, a caridade é a base da nossa doutrina, já que nós somos a proposta do cristianismo redivivo, né? A volta ao cristianismo primitivo. A doutrina espírita traz para nós que esse é o nosso lema: fora da caridade não há salvação. Isso quer dizer que, se não formos caridosos, não importa o credo que tenhamos, não importa a falta de credo que possamos trazer durante a vida, não vamos a lugar nenhum. Então, a doutrina ressalta a importância, é vital sermos caridosos. A gente se lembra, eu espero, de sermos caridosos todos os dias com os nossos próximos, com aqueles que não são tão próximos, usando da caridade material, da caridade moral, da caridade espiritual. Eu espero que nós façamos o nosso melhor nesse sentido. É importantíssimo, porque isso é o trabalho abençoado que Deus nos dá para nós sermos melhores. Cada vez que eu saio do meu problema para acudir o outro, eu estou deixando o meu egoísmo, o meu orgulho de lado, a minha dor de lado, para acudir outras dores que são, às vezes, mais importantes, mais contundentes e que não cruzam o nosso caminho ao acaso, né? Se surgiu é porque você pode, de alguma forma, minimizar. Isso é trabalho abençoado, né? Aquela prece de Bezerra de Menezes, né? Nos dê trabalho, Senhor. Não nos deixe ociosos, não nos deixe vazios, porque quando a gente fica vazio, com as mãos desocupadas e a mente desocupada, nós damos espaços para criaturas que nos acompanham, que estão doidas por esse terreno baldio, para tomar conta. Mas toda essa caridade é importantíssima. Mas a gente se esquece que, para sermos caridosos, nós temos que começar por nós mesmos. Sendo caridosos com as nossas faltas, com os nossos erros, caridosos com as nossas quedas, com as nossas dores, caridosos com aquilo que nós somos, que ainda não é a perfeição, mas que a gente está tentando. Nós só podemos ofertar aquilo que nós temos. Se não temos amor por nós, se não temos afeto, entendimento, compreensão pelas nossas dores, muito dificilmente a gente vai entender o próximo. Muito dificilmente a gente vai levar esse amor e essa fraternidade que a gente tanto quer dar para o próximo. Aquela máxima de Jesus, né, tão bonita, faça para o outro só aquilo que você quer que faça para você. E a pergunta fica: o que é que você quer que façam por você? Como é que você quer que a sua dor seja curada, a sua palavra seja ampliada, seus problemas sejam direcionados? Como é que você quer que ajam com você? De que forma a gente constrói para nós esse amor que nós temos que levar para o outro, né? Afinal de contas, o amor é uma virtude, e virtude não cai no colo da gente no pacotinho fechado. A gente tem que trabalhar para conseguir. Então, esse amor que nós temos que dar, ele precisa ser alimentado. Se eu não construí-lo dia a dia, eu não tenho para quem dar, não tenho o que dar. Eu tenho um companheiro nosso, na casa em que eu trabalho, que ele fala exatamente isso. Você está com pouco amor para dar? Trabalha. O amor cresce. Trabalhe em favor de você mesmo, no sentido de se tornar uma pessoa melhor, entendendo as suas limitações, para que você possa entender as limitações dos outros. Cada vez que a gente dorme de noite, que de vez em quando a gente fala: Senhor, hoje eu não consegui, mas amanhã eu garanto que eu consigo. Se a gente espera que Deus nos avalize, a gente tem que entender que Ele vai avalizar o outro também. E que nós temos essa obrigação de nos ampararmos para isso. Cada vez que eu me fortaleço em moral e em intelecto, eu levo tudo isso ao próximo de uma maneira muito mais ampla, muito mais irrestrita e sem julgamento, que é uma das coisas que a gente mais adora fazer. Consciente ou inconscientemente, nós estamos julgando o tempo inteiro. Eu tenho um grupo, nós formamos um grupo, que não tem nada a ver com o centro, de auxílio, vasto. A gente costuma falar que nós primamos pela falta de organização. Não temos organização alguma. O fogo aparece, a gente sai correndo para poder apagar. E funciona assim exatamente porque não tem burocracia, não tem nada. As pessoas vão entrando nesse grupo.
Então, pessoas novas que não são necessariamente da doutrina. E sempre as pessoas que entram, elas vêm com a mesma indagação. Mas você olhou essa família, se ela precisa? Você verificou se eles não vão sair daqui, não vão beber, se não vão vender, se não vão... E a gente vai com todo carinho dizendo, né? A gente não julga, a gente oferece. O que cada um faz com aquilo que a gente oferece é responsabilidade de cada um. Mas nós não podemos ser omissos com a nossa ajuda. Então é importante, porque o autor diz o seguinte: se nós não nos amarmos, nós nos tornamos mendigos espirituais. Nos tornamos grandes encostos para outros espíritos cuidarem de nós. Cada vez que eu me amo, eu me torno mais íntegro e mais capaz. Capaz de multiplicar ajuda e não de depender de ajuda. Porque, afinal de contas, depender de ajuda é um troço tremendamente cômodo. Depois que a gente acostuma, vira vício. É fácil ter outra pessoa que resolva por você. É fácil eu ter que procurar no outro a solução dos meus problemas, a minha solidão, a minha angústia. É fácil eu ter alguém que me explique intelectualmente um livro, um texto. Afinal de contas, a pessoa leu mais, sabe mais. Mas o convite é que cada vez que eu me amo mais, eu ganho em virtudes. E o conhecimento também é uma virtude. Para que eu possa não ser dependente, mas multiplicador de tudo aquilo que eu recebo. E eu acho que aqui ninguém tem dúvida que recebe bastante. Nós estamos imersos, embora ninguém creia, no amor. Tudo é amor. Tem um texto belíssimo, psicografado pelo Chico, pouco conhecido, de um espírito chamado João de Brito, que fala do amor. Ele fala tudo é amor, inclusive o amor quando está doente. O ódio, por exemplo, é um amor doente, mas não deixa de ser amor. O texto é muito bonito, ele vai elencando, olha, o ódio é o amor doente, o ciúme é o amor desconfiado, tudo é amor. No final, ele termina dizendo o seguinte: o amor é a caridade, o bem é o amor que se desdobra, e o mal é o amor fora da lei. Tudo é amor. Não tem como a gente se movimentar nesse planeta sem amor. E o Emmanuel define a caridade como sendo o amor em ação, aquele amor que eu tiro de mim em favor do próximo. Por isso, eu preciso ter amor dentro de mim. Por mim, pelas minhas falhas, pelas minhas quedas. O autor aponta que nós não somos seres à parte da criação. Então, por que o outro merece atenção, perdão, cuidados, e eu não? Isso não quer dizer que a gente vá saindo daqui, bom, a Simone falou que eu tenho que pensar só em mim e eu vou esquecer os outros, pelo amor de Deus. É que para a gente ter o que dar, a gente precisa ter para dar. Também não estou dizendo aqui que a gente tenha que estar na condição perfeita, altamente equilibrado, para poder ajudar o outro. Porque a gente nunca vai estar perfeito. Problemas a gente vai ter de ordem cronológica e alfabética, vocês podem escolher. Mas o que torna esses problemas mais vivenciáveis é justamente o trabalho. É o quanto eu não fico imerso neles e vou trabalhar em favor do outro. Isso fala para nós como sendo algo de auto-perdão, que é uma coisa que a gente também não sabe fazer. A gente até tem um certo esforço em relação ao outro, mas a gente não sabe se perdoar. E a gente, num processo de auto-perdão não feito, levado à nona potência, nós temos uma coisinha chamada auto-obsessão. Eu mesma me cobro, eu sou o juiz, eu me condeno, eu dou a sentença, e eu não me dou espaço para melhora. Eu não me dou desculpas. Eu não me dou tempo para corrigir absolutamente nada. Eu brinco que a falta de auto-perdão é a maior causa de desemprego de obsessor. A gente não precisa do obsessor, a gente faz o trabalho por ele. Então, a gente tem essa coisa de eu me cobro, eu me puno, eu fico em cima de mim. Quando, na verdade, gente, nós angariamos para nós as companhias que o nosso pensamento traz. E a falta de perdão é um pensamento muito ruim da gente administrar dentro da gente. A falta de perdão nosso nos liga mentalmente com criaturas que estão bastante afim de que a gente continue nesse processo. Por isso, o autor é sublime
para dizer que quando a gente se ama, quando a gente se entende, quando a gente se respeita, tudo que nós ofertamos vai na mesma proporção, com mais amor, mais entendimento e mais respeito. Sei que vocês já ouviram falar isso, né? Às vezes a gente cobra das pessoas, companheiros mais próximos de jornada, determinadas atitudes e a gente fica bravo porque eles não fazem. As pessoas dão o que têm. As pessoas se comportam com aquele ensinamento que têm. Isso não é muleta, né? Porque senão as pessoas ficam, mas eu sou assim porque eu sou assim e pronto, acabou, não vou mudar. A gente está aqui para isso, para mudar. Não deu de um jeito, vai de outro. Se alguém aqui se acha isento de responsabilidade, perfeito, injustiçado, está no planeta errado. Aqui é o lugar de gente que trabalha, que cai, que levanta, que estuda, que tem dia que consegue, tem dia que não. Tem pessoas que eu tenho mais afinidade, eu consigo exercer todos os postulados da doutrina espírita, e tem outras que não. Não sei se vocês já leram Kardec, leiam. Kardec é fundamental. E ele tem uma definição brilhante do que é o seu espírita. O espírita é aquele que olha para dentro de si todos os dias e busca todos os dias ser melhor do que ele foi no dia anterior. Então, olhar para si é procurar entender as nossas limitações, corrigi-las. Isso é auto-amor. Isso é entender que nós trazemos a nossa capacidade de correção. Que também é uma outra coisa bonita que a doutrina traz, né? Eu não posso responsabilizar o outro. A rédea é minha. A correção da conduta que eu tive também. É importante nós entendermos isso, porque algumas doutrinas trazem a ideia da responsabilidade do outro. Nós trazemos para nós, no nosso coração, a responsabilidade daquilo que fazemos. Esse auto-amor que nós vamos gestando vai nos tornando mais capazes de entender e vivenciar o amor do Cristo. O Cristo não condenou ninguém, né? Nem quando ele dava bronca, ele condenava. Significa que ele apostava naquela criatura que ela tinha o melhor dentro de si, vulgarmente conhecido como centelha divina. Ele entendia que aquela criatura trazia aquela informação. Então, quando ele olhava aquilo, ele entendia o valor do amor por si próprio. E ele enaltecia esse valor. É bonita as curas, a sequência de curas de Jesus são belíssimas. Porque ele se isenta de qualquer responsabilidade com relação àquela cura. Ele fala sempre o tempo inteiro, não fui eu, foi você. Você que se elevou a um patamar tal que veio aqui em busca disso. Ele alertava, se você continuar na vida que você estava, talvez piore. Mas não deixava nunca de ajudar. E nem de enaltecer no ser humano aquilo que ele tinha de melhor. Quando nós ofertamos críticas aos outros, nós precisamos lembrar e ter certeza que a pessoa tem um lado que está bem forte o suficiente para ouvir essas críticas. Às vezes os meus alunos falam que eu sou meio poliana. Eu gosto muito de olhar o lado bonzinho das pessoas. Não porque eu não vejo ruim, eu vejo bastante. Mas é que assim, eu entendo da seguinte forma. Para eu poder ajudar, até que seja pela bronca, e eu sou tinindo de rosquinha para dar bronca, eu preciso fortalecer a pessoa. Eu preciso que ela se entenda fortalecida, que ela tenha um lado bom, que ela precisa valorizar esse lado. E que esse lado forte vai poder dar conta desse lado fraco. Porque se a gente chega destruindo a estrutura da pessoa, ela nem mantém o lado bom e nem corrige o lado ruim. É impressionante o quanto as nossas críticas vão direto para o lado ruim. Precisa, gente. A gente é chamado também a dar o nosso amparo, a nossa correção, a nossa crítica, a nossa censura, porque espírita não é conivente com o mal, não, pelo amor de Deus. Mas a gente realmente precisa fazer o papel do Cristo, que era ver em cada criatura, apesar das limitações, o grande potencial que ele tem. Tem uma escritora que eu acho brilhante no meio espírita, brilhante. Como escritora, como ser humano, como proposta de vida, como mudança de vida, que é a Ivone Pereira. Eu acho que é uma das criaturas mais brilhantes que nós tivemos nesse meio. E eu sinto muita falta dela. Ela foi suicida em 4 encarnações seguidas, né? Rapaz, que karma.
No prefácio do primeiro livro, onde ela narra o primeiro suicídio, no prefácio, tem uma epígrafe de Bezerra de Menezes. A epígrafe diz o seguinte: esse espírito, a Ivone, quando despertar para o bem, vai ser o melhor trabalhador de Jesus. Ele enxergou nela, não perdeu em momento nenhum a visão de que dentro dela, apesar dessa rebeldia incrível, quando ela tomasse o osso na mão, ela não ia largar mais. E foi o que ela fez. Nessa encarnação, ela decidiu, é aqui, nós vamos para cá. E trabalhou, gente, que nem gente grande, com um amor infinito e com uma disciplina maior ainda. Então, gente, quando nós encontramos em nós e no outro esse lado positivo, a gente junta para poder corrigir o lado ruim. E esse lado ruim é, como diz o João de Brito, né? O mal é o amor fora da lei. Ele está fora, precisa voltar para a lei. Né? Todo o bem do mundo, como diz Kardec, é o cumprimento da lei. O mal é a ausência desse cumprimento. E nós não temos opção, né? É engraçado como a gente é rebelde. Desde que nós fomos criados, nós vamos fazendo escolhas muito complicadas. E depois a gente se queixa da colheita. Aí, uma vez, um aluno meu me perguntou, mas tem espírito que fez a escolha certa desde o início? Jesus. O Divaldo fala isso, a Joana de Ângeles, através da Joana de Ângeles. O Chico falava através do Emmanuel, que Jesus foi aquela criatura que fez escolhas certas desde o início. O crescimento dele foi em linha reta. O nosso faz curva, dá uma paradinha para um café, escolhe o caminho errado, para, descansa. Então, o nosso percurso fica mais lento mesmo. Mas ele garantiu, né, que a gente vai chegar até o final. Só que a gente não vai chegar sozinho. E enquanto eu não encontrar no outro o fator positivo, para também encontrar em mim, eu não consigo caminhar. É imprescindível que a gente entenda que quando a gente menos consegue, é quando mais a espiritualidade nos acompanha. É impressionante. Eu vi uma vez uma definição de fé que eu acho muito bonita. Talvez eu acho que é a mais bonita que eu já vi. Que diz o seguinte: fé é você colocar o pé primeiro e Deus colocar o chão depois. Isso é fé. Você não está vendo o chão, mas você sabe que ele está ali. Para conseguir essa fé, para conseguir essa confiança em Deus e no outro, porque afinal de contas, a gente precisa parar com essa ideia de que Deus está lá em cima. Tá certo? Deus está no fulaninho que está acompanhando a gente. Aquele que a gente gosta e aquele que a gente não gosta muito. Deus está ali. É esse ladinho bom de cada um. Então, eu quero procurar Deus, eu vou para o próximo, não é para cima. E Jesus deixou duas ferramentas, né, que a gente também não dá muita atenção, até que vem a onda e faz a gente acordar. Uma delas é o perdão, gente. Se nós não nos perdoarmos e não perdoarmos o outro, não vamos a canto nenhum. E a segunda ferramenta é a oração. É fundamental que eu não apenas fale, que eu faça. A Joana de Ângeles diz que a melhor forma de oração é a atitude que a gente faz lá fora. É quando eu mostro para Deus que as palavras que eu estou mentalmente proferindo, elas estão mais próximas das nossas atitudes, né? Porque, não sei se vocês já perceberam, a gente pensa coisas mais ou menos, fala coisas terríveis e não faz chongas. Bom mesmo vai ser quando a gente pensar o bem, sentir o bem e fazer o bem. Jesus. Alguém aqui, eu espero, nunca tenha ouvido pela primeira vez que a gente tem que amar os nossos semelhantes. Não é novidade. A gente vem trazendo isso há um certo tempo. E ele traz através da oração, dizendo que pela oração, quando a gente fraqueja, quando a gente está mais aflito, é a oração que te põe de pé. É a oração que te dá força para você entender e luz para caminhar. Eu dou aula há um certo tempo de espiritismo. E eu sempre faço questão que os alunos façam a prece inicial, eu escolho um, e a prece final outro. Dá de tudo, gente. De dor de barriga, eles começam a suar, porque não sei fazer prece, começa a tremer, fica suando. Olha, e eu tenho certeza que eles me obsediam durante a aula inteira. Eles ficam assim para mim. E eu sempre falo, né? Quer me obsediar, pega a senha, porque tem um punhado querendo fazer isso. Então, eles ficam lá naquela tensão. E a gente sempre fala, prece, gente, é elevar o pensamento a Deus.
Um muito obrigado, Senhor, dito de maneira sincera, é uma prece linda. Bom, mas enfim, no final eles fazem a prece. E eu falo que dá de tudo, porque dá de tudo mesmo. Pelo nervosismo e pela angústia, por se achar incapaz, pela falta de auto-amor, pelo orgulho de não achar que vai conseguir fazer o correto, sai de tudo. Há uns dias atrás, eu pedi para um aluno novo fazer o encerramento. Ele parecia uma gelatina, né? Ele se derreteu inteiro, desesperado. Começou, então, nós vamos vibrar por isso, por aquilo outro, e foi faltando. Ele não lembrava mais nada, ele queria fazer um negócio longo, e ele não lembrava mais nada, e ele foi suando, aquela culpa, né, foi tomando conta dele. E no final ele fala, então nós vamos vibrar por nós. Aí ele parou, ele falou assim, câmbio, desligo. Então, é mais ou menos isso, gente. A falta de auto-amor nos desconecta de nós mesmos. Nos desconecta com o divino. Nos liga a um passado que a gente precisa deixar para trás. Não porque esse passado não existe e ele não vai te cobrar. É porque não adianta olhar para trás. Ele não vai ser refeito. Mas nós temos inúmeras oportunidades de fazermos deste passado um presente melhor e um futuro mais digno. As pessoas sempre me perguntam, né? Assim, eu pisei na bola com uma pessoa, nunca mais vou vê-la. Como é que eu faço? Então, se a sua mudança de conduta for sincera, e você fizer um pedido sincero na sua prece, a mesma situação que levou você a errar com aquela pessoa, vai acontecer com outra. Então, você não acerta com ela, mas acerta com a outra. E a vibração daquilo toca aquela pessoa, esteja ela onde estiver. Então, cuidado com o que vocês peçam. Vem. Então, para ver se a gente realmente é capaz, a realidade aparece. Graças a Deus que nós temos inúmeras oportunidades. Basta ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, né? A gente tem inúmeras oportunidades para isso. Muitas vezes as pessoas se aproximam de mim e falam, eu quero tanto trabalhar, mas eu não sei aonde, eu não sei o que fazer. E a gente sempre fala assim, abre a janela, mas abre com os olhos. Assim, a hora que você abrir a janela, você vai ver muitas oportunidades. Abriu a porta do seu quarto, você tem gente para ajudar. E ajudar em todos os sentidos, a começar por você mesmo. Porque você é uma criatura divina, batalhadora. Eu tenho certeza que ninguém aqui está a passeio. A gente luta. Tem hora que consegue, tem hora que não. Mas a gente está em movimento. A gente precisa se valorizar nesse sentido. Tem muita gente apostando em nós. Os nossos benfeitores, os nossos anjos de guarda. Tanta gente cuidando dessa encarnação. Para que a gente se faça de vítima, que, aliás, é uma posição que a gente adora. Das circunstâncias. Vítima pressupõe injustiça. E Deus não é injusto. Obrigada. Eu gostaria de participar. Certinho. Boa noite. Obrigado por ter me lembrado algumas coisas aí que eu tenho meio adormecidas aí na gente, né? A gente esquece um pouco algumas coisas de vez em quando. De fato, muito emocionante tuas palavras e poder de transformação incrível. Obrigado. Quando você falou da bronca que você deu em algum momento, o que me veio à mente foi quando o Kardec perguntou como é que Jesus entendia a caridade, né? Que é benevolência, indulgência e perdão, né? Que é exatamente da maneira que você falou. E queria que você falasse um pouco justamente dessa questão aí do Livro dos Espíritos, porque você fazer o trabalho, né, tanto da bronca como qualquer outro trabalho, se você não tiver assim, dentro do teu coração a benevolência, a indulgência e o perdão, essa caridade fica um pouco assim, pendente, carente desse negócio, né? Porque não é você fazer a caridade, fazer o trabalho, sem ter a quem você está ajudando. Se você estiver ajudando, mas não estiver ali com uma benevolência, com perdão e com isso no coração, como é que fica essa caridade? Né? Obrigado. Então, não fica, não. Não é caridade, não. Você pode dar o nome que você quiser, pode maquiar como for,
não é caridade. A caridade, gente, pressupõe... Lembrem da carta de Paulo, né? Ele fala o que é o amor, o que é a caridade. E se eu tivesse tudo que eu tenho, falasse todas as línguas, sem amor, que é a caridade em ação, não adianta. Então, todos os gestos, todo o amparo, toda a boa vontade, se ela não estiver munida de amor, e o amor pressupõe todos esses itens que você falou, e eu vou até além, ela pressupõe até quase o não perdão, no sentido de que você não foi ofendido, então você não precisa perdoar. O amor é amplo, ele não pressupõe nenhum tipo de ofensa, nenhum tipo de desagravo. E ele pressupõe uma vontade enorme de ser útil, da forma que for necessário. Se for por uma bronca, ótimo. Se for por um abraço, ótimo também. Se for por uma doação de dinheiro, ótimo também. Material, a casa começou falando das doações. Gente, tudo isso é caridade. A doação material, porque as pessoas comem todo dia, tem esse péssimo hábito. Às vezes as pessoas vêm falar para mim, mas de novo você está pedindo arroz? Pois é, gente, a família que a gente oferece, ela tem esse... Está tentando evitar esse hábito, é um péssimo hábito, mas come todo dia. Então, a semana passada eu pedi, porque essa semana as pessoas continuam comendo arroz. Então, assim, não adianta muito a gente ofertar sem colocar o nosso melhor nisso. O amor em ação, a caridade, que é o amor em ação, é isso, a gente colocar o nosso melhor naquilo que a gente oferece. Seja no seu tempo, seja no seu afeto. E o amor, eu acho que ele é uma das ferramentas mais sublimes, porque ele pressupõe também a disciplina. Ele pressupõe que para você ser útil, você precisa entender que diante de você pode estar um espírito mais rebelde, que precisa um pouco daquele freio, que aquele freio também é amor. Você disse uma vez para mim que tem uma filha. Filhos testam a gente nos dois lados. Na disciplina, então, menino, é tinindo de rosquinha. E a gente faz a disciplina faz da disciplina uma ferramenta, não porque a gente seja ruim, é porque a gente recebeu essas criaturinhas para ver se a gente dava vamos dizer assim, um anteparo, uma coisa, até aqui você vai, daqui não pode ir, a gente vai. Eles olham para a gente com cara assim um pouco não amistosa, mas é exatamente por ter amor demais que essa disciplina te acompanha. Então, quando a gente vai ajudar as pessoas, a gente precisa entender os dois lados. O lado da disciplina, o lado da bronca, que é necessário, e o lado do afeto. Caminhar com os dois juntos. Eu citei a Ivone Pereira. Ela, no final, não sei se vocês sabem a história dela, né? Mas assim, no final da vida ela sempre teve muita dificuldade financeira. E no final da vida ela morou de favor com a irmã. Ela morreu na casa da irmã. E as pessoas iam conversar muito com ela. Muito, fazer aquela fila. E ela conta as histórias mais estranhas do mundo das pessoas contando. E o afeto dela, aliado à disciplina, fez com que muitas pessoas acordassem, dando a bronca necessária e o afeto necessário. Então, tudo que a gente faz, se não tiver o afeto, ele perde completamente o valor. Eu ofereço um prato de comida, ele vai matar a fome da Mônica. Mas se junto com um prato de comida eu ofertar o meu carinho, no tempo, na feição da comida. Eu, por exemplo, não oferto comida nenhuma, porque eu cozinho pessimamente. Então, a não ser que eu queira que a pessoa morra ou tenha uma dor de barriga. Aliás, eu só oferto comida para inimigos. Para amigos, eu costumo comprar na esquina. Então, se eu posso fazer isso, e junto com a fome física também levar um conforto espiritual na maneira de fazer, no carinho que eu estou dando, no tempo que eu estou ofertando, isso é caridade, não a entrega da comida. Né? Porque a entrega da comida pode ser mecânica, mas o que eu coloco naquilo, tempo, alegria, quando vocês saem para distribuir os lanches, não é a feitura do lanche, mas a hora de entregar o lanche, o que vai ser colocado ali. E, gente, a espiritualidade superior acompanha, porque eles aproveitam os fluidos e põem também. Então, no afeto, na bronca, eu falo da bronca porque, assim, no centro, normalmente quando tem que dar bronca, me chamam. E eu já vou assim, porque eu não gosto muito. Mas, às vezes, a bronca é o caminho. E a bronca também traz o afeto da caridade, porque é a boa vontade que você está colocando para que aquela pessoa fique bem. E passar a mão na cabeça e dizer sim para tudo, não é amor. A gente não está colocando um filho, um companheiro, um amigo, uma pessoa que cruza o seu caminho, num caminho melhor, dizendo sim para tudo. Espero ter respondido a sua pergunta.
Simone. Muito obrigada. Então, companheiros, depois dessa palestra, desse bate-papo maravilhoso, onde tanto recebemos, tanto aprendemos, vamos também praticar a caridade através das nossas vibrações. Então, colocando todo o nosso amor, a nossa boa vontade, o nosso carinho em ação. Nós vamos vibrando, pedindo aos companheiros da espiritualidade que levem essas nossas vibrações de amor por todos os cantinhos desse nosso planeta, a todos aqueles necessitados de amor, de atenção, necessitados do alimento, do cobertor, necessitados da saúde física, necessitados da paz no coração, os necessitados que se encontram nos países onde existe a guerra, os desentendimentos, os conflitos, os necessitados, hoje pensando de uma maneira especial aos necessitados e sofredores que estão na dependência química, esses companheiros que tanto sofrem, que muitas vezes não encontram um caminho, uma direção a seguir, que muitas vezes não encontram força em si mesmos para mudar o rumo, tomar uma atitude, que nesse momento eles possam ser envolvidos pelo amor do nosso Pai e pelo nosso amor aos seus familiares que também sofrem e padecem tanto, que sejam envolvidos também por todo esse nosso amor. Vamos vibrar também pelos nossos lares, para que haja compreensão, união, carinho, companheirismo entre todos os nossos companheiros de jornada. Vamos vibrar de uma maneira especial àquela pessoa, aquele parente, aquele amigo, que nós sabemos nesse momento estar necessitando de força, de saúde, enfim, do nosso amor também. Que esse companheiro seja envolvido e fortalecido nesse momento. E assim, então, gratos mais uma vez por tantas dádivas que recebemos, através das palavras, dos ensinamentos, através de todas essas energias que vamos recebendo no decorrer da palestra. Nós te agradecemos, Pai, mais uma vez, te pedindo força e coragem para seguirmos na nossa caminhada, construindo esse amor dentro de nós e podendo, a partir dele, partilhar com os nossos irmãos. Que assim seja. Graças a Deus.